Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre como declarar os seus investimentos no imposto de renda passo a passo. Então, se liga no vídeo. Desde já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like para eu saber se esse vídeo foi relevante para você, se agregou de alguma forma, para fazer também com que esse vídeo seja entregue para cada vez mais pessoas. Então, para quem ainda não investe, é bom que seja explicado do que se trata o imposto de renda, pois já vi muitos casos de pessoas que não investem por achar que é trabalhoso, que é muito burocrático, por achar que o governo vai pegar parte dos seus lucros, dos seus investimentos, por não saber de fato do que se trata o imposto de renda. Logo, essa falta de conhecimento gera todos esses argumentos sem fundamentos. Então vamos ao que de fato se trata o imposto de renda, que é um tributo federal, como diz o próprio nome, sobre a renda, ou seja, sobre o que você ganha. E ainda ele acompanha a sua evolução patrimonial. E para fazer esse acompanhamento, o governo solicita aos trabalhadores e às empresas que informem para a Receita Federal quais são os seus ganhos anuais. Então aqui eu gostaria de ressaltar a parte de evolução patrimonial, pois tem muitos que acham que declarar imposto de renda é sinônimo de ser taxado, de ser cobrado pela Receita Federal, de achar que vai ter valores a pagar à Receita Federal. Portanto, preferem correr o risco de omitir o seu patrimônio para a Receita Federal. E sim, em alguns casos você terá valores a pagar. Só que um detalhe muito importante é justamente essa questão da evolução patrimonial. Ou seja, quando você declara, dentre outras coisas, os seus investimentos, você mostra para a Receita Federal o patrimônio que você tem. Logo, ao longo dos anos, o seu patrimônio tende a evoluir. E ao declarar para a Receita Federal, você vai estar alinhado com o mesmo, de forma transparente, estando na legalidade e evitando qualquer tipo de transtorno em relação ao seu patrimônio. Então, a declaração do imposto de renda te traz segurança e te respalda perante a legalidade fiscal. Logo, é possível perceber o quão importante é declarar o seu patrimônio, os seus investimentos, mesmo que pouco, até porque, como eu disse, declarar não é sinônimo de pagar, mas sim registrar. É a maneira que temos de informar a Receita Federal que aquele patrimônio, que aqueles ativos, que aqueles investimentos estão sob nossa posse, são nossos, estão atrelados ao nosso CPF. Então vamos ver na prática como declarar o imposto de renda dos nossos investimentos. Então o primeiro passo vai ser a gente buscar pelo programa. Então vamos escrever IRPF 2022, programa, download. Então já aparece para a gente aqui a opção, vamos baixar o programa, instalar o programa e aí sim a gente consegue fazer a nossa declaração. Vou clicar aqui, ó, já é para o Windows, né? Se você tiver outro sistema operacional você pode selecionar. Download concluído, agora a gente vai instalar o programa. Agora a gente pode vir aqui na área de trabalho e abrir o programa. Bom, agora sim estamos com o programa aberto e além de baixar o programa, instalar o programa, você vai precisar ter em mãos o seu informe de rendimentos, que é aquele relatório que a corretora te envia ou se ela não te enviar, você consegue ir lá na plataforma e baixar esse relatório, que é justamente onde fica discriminado ali todos os ativos que pertenceram a você, que estavam em sua posse durante o ano passado até o dia 31/12, que é justamente esses ativos que a gente vai declarar. E ali também tem o CNPJ das fontes pagadoras, da própria corretora, dos bancos, caso você tenha algum CDB, enfim. Tudo que você precisa de informação para fazer a sua declaração dos investimentos vai estar tudo ali compilado nesse relatório do informe de rendimentos. Então vamos clicar aqui, vamos voltar ao programa, supondo que você já baixou esse relatório ou que a corretora já te enviou esse relatório, que é o informe de rendimentos. Clique em Nova e você pode clicar aqui em Iniciar declaração em branco. Caso você já tenha declarado, né, nos anos anteriores, você pode vir aqui em Iniciar importando a declaração de 2021. Porque aí ele já vai puxar bastante dados referente ao que você já preencheu no ano passado, como suas próprias informações, seu nome, CPF, então não vai precisar fazer aquela etapa novamente. Mas, supondo que você está fazendo pela primeira vez, vamos clicar em Iniciar declaração em branco. Então vamos inserir o CPF, você vê que ele já puxa o nome, clique em OK e você é trazido para esse campo aqui, onde você coloca a sua identificação, identificação do contribuinte. Aqui você vai preencher
além do seu nome, que já está aqui por conta do CPF que você iniciou ali na raiz inicial, você coloca sua data de nascimento, título eleitoral, se possui cônjuge ou não, seu endereço completo, CEP, celular, e-mail, ocupação principal, que é o seu emprego, que é com que você trabalha. Enfim, essa aqui é a identificação do contribuinte. Então, vindo aqui pela coluna esquerda, a gente vai ter praticamente 3 locais principais aí que a gente vai estar preenchendo a nossa declaração, que são os bens e direitos. Aqui em bens e direitos é tudo aquilo que esteve sob sua posse, ou seja, são todos aqueles investimentos que ficou com você até o dia 31/12/2021, ou seja, encerrei o ano tendo aqueles investimentos comigo, atrelados ao meu CPF, com o meu dinheiro aportado lá. Aquilo é um bem e um direito seu, então você tem que declarar que aquilo ainda esteve sob sua posse naquele ano. Então a declaração de 2022 é referente ao ano de 2021, todo o ano de 2021. O outro local é rendimentos isentos e não tributáveis, ou seja, dividendos de fundos imobiliários, por exemplo. Todos esses rendimentos você declara aqui, porque não tem imposto, não tem tributação sobre os dividendos de fundo imobiliário, por exemplo. E rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, que são JCPs, por exemplo, os juros sobre capital próprio, pagos pelas ações. Você vai estar tendo que declarar aqui porque ela é sujeita à tributação. Enfim, são praticamente esses 3 locais que a gente vai estar declarando os nossos investimentos. Lembrando que aqui eu vou estar mostrando como declarar os investimentos de renda fixa, seja títulos públicos ou títulos privados, como CDB, LCI, LCA, os privados, e os títulos públicos são títulos do Tesouro Direto. Fundos de investimentos, fundos imobiliários, ações e criptomoedas, criptoativos. Também vou estar mostrando aqui como declarar esses ativos. Então vamos lá. Antes é preciso conhecer algumas regrinhas para saber se você se enquadra ou não na necessidade de declarar o imposto de renda sobre o investimento de renda fixa, porque de certa forma não é obrigado, caso você não esteja nas seguintes regras. Se você teve rendimentos superiores a R$40 mil em renda fixa, você deve declarar. Se você tiver patrimônio acima de R$300 mil, você deve declarar. Ou por conta de salário, ou seja, se no ano você teve um salário acima de R$ 28.559,70, você vai ter que declarar o imposto de renda dos seus bens, do seu patrimônio, logo você também vai ter que declarar dos seus investimentos. Caso você não se enquadre em nenhuma dessas 3 regras, você não precisa declarar o imposto de renda em investimentos de renda fixa. Mas supondo que alguma dessas regras você se enquadre, vamos lá declarar o imposto de renda sobre os títulos de renda fixa. A começar pelos títulos públicos, que são os títulos do Tesouro Direto. Então vamos lá, vamos em Bens e Direitos, Novo. Então vamos preencher os campos aqui. O grupo, primeiro vai ser Aplicações e Investimentos, e o código vai ser o 2, Títulos Públicos e Privados sujeito à tributação, Tesouro Direto, CDB. E aqui então a gente está declarando os títulos públicos do Tesouro Direto. CNPJ vai ter descrito certinho no informe de rendimentos sobre essa aplicação, qual é o CNPJ. Na maioria das vezes ali se encontra o CNPJ da corretora. Então vamos colocar um CNPJ qualquer aqui, um número fictício. E na discriminação a gente vai colocar o nome do título, o seu vencimento e o seu valor. Então imagine que a gente esteja declarando um título prefixado do Tesouro Direto. Ele vem descrito na sigla LTN. Então, LTN, que é um título prefixado com vencimento em... Aí você descreve a data de vencimento. Vamos dizer que ele vence dia 10/5/2025. E aqui você pode inserir no valor sempre de aquisição. Não é quanto esse título está rendendo, quanto que ele rendeu no fechamento ali do dia 31/12/2021, mas sim o quanto você desembolsou para aportar, para comprar aquele determinado título. Então você vai colocar o valor que você desembolsou para comprar e permaneceu no fechamento ali do ano de 2021. Então vamos dizer que você comprou esse título aí por R$4 mil. Tá ótimo, então aqui você já preencheu a discriminação de forma simples, objetiva e bem clara. Então aqui em situação, dia 31/12/2021, você vai colocar o valor que você tinha investido nesse determinado título, ou seja, R$4 mil. Você vai em OK. Pronto, declarado em bens e direitos esse título que estava sob sua posse. Um outro detalhe importante é o exemplo de se você tiver mais de um título da mesma categoria, ou seja, eu tenho um outro título do Tesouro Direto, não é só o prefixado, vamos dizer que eu tenho um título híbrido,
vamos dizer que eu tenho um título atrelado ao IPCA. Você pode estar declarando junto com esse mesmo investimento que se trata da mesma categoria do Tesouro Direto. Então vamos dizer que você tem um tesouro, né, atrelado à inflação, um tesouro IPCA, que a sigla dele é NTNB, mesma descrição. Descreveu o título dele, coloca o vencimento, vamos dizer que é dia 20/8/2035, no valor de, é sempre o preço de aquisição. Então, vamos dizer que você pagou R$10.000 nesse título. Agora aqui na parte de situação em 31/12/2021, você vai colocar a soma desses valores, ou seja, você tinha esses dois títulos aqui que foram adquiridos ali em outros anos, em anos anteriores, mas dia 31/12/2021 esses títulos permaneceram ainda com você e o preço de aquisição foi 10.000 no título híbrido, né, no título aí do IPCA e no título prefixado de 4.000. Logo, 10.000 com 4.000, você tinha 14.000 em 31/12/2021, valor de aquisição. Deu ok? Pronto, está declarado aqui o investimento do título público em bens e direitos. Agora vamos declarar em um título privado, ou seja, um CDB, um LCI ou LCA. Então vamos aqui em novo, o grupo Aplicações e Investimentos. E aqui ó, tem a opção CDB, ou seja, títulos públicos e privados sujeitos à tributação. CDB está aqui, então a gente coloca o código 2. CNPJ vai estar discriminado no seu informe de rendimentos, então vamos colocar aqui um valor qualquer. E na discriminação, você só vai colocar da onde que é esse CDB, de qual banco. Então você pode colocar CDB, banco XYZ e o seu valor, no valor de por quanto você comprou esse CDB, é claro. Então vamos dizer que você pagou R$1.000 nesse CDB. Lembrando que aqui você pode fazer semelhante ao que fizemos ali com o Tesouro Direto. Se você tiver mais outro CDB, você pode estar informando aqui junto, porque pertence à mesma classe de ativos. Então a gente vem aqui, imagine que a gente só tem esse CDB e você coloque justamente o valor que você estava na situação em 31/12/2021, o valor que você adquiriu esse título que permaneceu sob sua posse. Completou, digite OK, investimento declarado. Agora vamos a um último exemplo aqui da parte de renda fixa. Vamos clicar em novo, e agora a gente vai fazer um exemplo de declaração de LCI ou LCA, que são títulos isentos de imposto de renda. Então, o primeiro grupo, aplicações e investimentos. O código a gente vai vir aqui agora, código 3, títulos isentos de tributação. LCI, LCA, CRI, CRA. Então, aqui já é um outro código. Lembrando que o CNPJ vai estar discriminado certinho no informe de rendimentos, mas vamos colocar aqui um CNPJ bem fictício. E na discriminação vai ser semelhante ao que fizemos com o CDB, ou seja, vamos escrever LCI, que é o que a gente está declarando, do banco. Vou falar qualquer banco aí, Banco BTG, no valor de, imagine que você comprou esse LCI por R$2.000, então R$2.000, tá ok. Lembrando que se você tiver mais LCI ou LCA ou CRI e CRA, como pertence à mesma classe, como a gente pode observar, você pode estar declarando junto. Lembrando que é sempre o valor de aquisição e no final aqui, se tiver mais de um título discriminado, coloque o somatório desses valores que você discriminou em situação em 31/12. Imaginando que a gente só tenha um LCI, então vamos colocar aí apenas o valor dele, de R$2.000. Ok, declarado aí praticamente os principais investimentos de renda fixa. Lembrando que existem também algumas regrinhas para saber se você declara fundos de investimentos ou não. Primeira regra é, se você tem investido em fundos de investimentos, mais de R$140.000, você deve declarar. A segunda regra, se você tiver mais de R$300.000 em patrimônio, em bens, você também deve declarar o imposto de renda. E se você teve um salário maior que R$ 28.559,70, você também deve declarar os seus bens. Logo, se você tiver investimentos, você também deve declarar os seus investimentos. Aqui nesse exemplo, os fundos de investimentos. Então vamos lá, vamos clicar em novo, vamos declarar aqui em bens e direitos, porque é o nosso bem, é aquilo que estava com a gente ali até o final do ano passado. O grupo vai ser justamente fundos. Vamos dar o exemplo que a gente vai declarar aqui um fundo multimercado. Então ele se enquadra nesse código 1, que são fundos de investimentos sujeitos à tributação periódica como cotas. Nesses tipos de fundo, como fundo multimercado, fundos de renda fixa, existe a tributação do Come Cotas, que é aquela tributação
que acontece a cada 6 meses. Então, ele se enquadra aqui no código 1. Bom, o CNPJ vai ser o CNPJ da administradora do fundo, vai estar discriminado certinho também no informe de rendimentos. Vamos colocar aqui a numeração fictícia. E na discriminação, a gente vai descrever praticamente o nome do fundo, então imagine que seja Fundo Multimercado. Vou botar um nome bem genericão aqui mesmo, XYT. Então, coloque o valor que você adquiriu, as cotas desse fundo, a participação nesse fundo de investimento, no valor de R$5.000. Então, valor de R$5.000 e coloque o CNPJ da administradora do fundo, que já vai estar discriminado aqui, mas é importante que você replique ele aqui na discriminação. Então, vamos colocar um código fictício também. Ok, então aqui agora é só preencher a parte onde a gente declara a situação em 31/12/2021, que é justamente o valor de aquisição, que é o valor de R$5.000. Não é o valor da valorização da cota, nem o quanto que a cota fechou ali em 31/12/2021, é o valor de aquisição. Deu ok, pronto, declarado o nosso fundo de investimento multimercado. Agora nós vamos para os fundos de investimentos imobiliários, os fundos imobiliários. Então a gente clica em novo, a gente vai no grupo 7 de fundos, o código, ele vai estar aqui explicando direitinho, ó, fundos de investimento imobiliário, FII. Lembrando que se for declarar fundos de ações, aqui também tem opções, então selecione sempre aquelas opções que se enquadrem no ativo que você está declarando. Então selecionamos aqui o código 3 dos fundos de investimento imobiliário. CNPJ vai ser da administradora do fundo, vai estar discriminado certinho no informe de rendimentos. Vamos estar preenchendo em um valor fictício. E na discriminação vai ser um pouco diferente, que aqui a gente vai escrever praticamente 4 informações bem importantes, que são a quantidade de cotas que você tem desse fundo imobiliário, que você teve ali no fechamento do dia 31/12/2021. Então imagine que você tenha, por exemplo, 40 cotas do fundo imobiliário Vinci Shopping Center, por exemplo. E outra informação importante é colocar o código de negociação desse fundo imobiliário, que é o seu ticker, ou seja, código de negociação VISC 11 e o custo que você teve na aquisição de todas essas cotas, ou seja, você coloca todo o custo que você teve para adquirir as cotas desse fundo imobiliário. Então imagine que você desembolsou custo de R$500 para adquirir as cotas desse fundo imobiliário. Então você vem aqui embaixo e vai colocar a situação em 31/12/2021, esse custo que você teve para adquirir essas cotas, o valor de aquisição. Então R$500. Lembrando que aqui, vamos dizer que você tenha mais de um fundo imobiliário. Apesar do grupo e do código seu mesmo, não inclua junto aqui, porque o CNPJ do fundo é diferente, então não misture esse tipo de informação. Então, se você tem mais de um fundo imobiliário, declare um a um. De tudo isso, pronto, declarado aqui as cotas do nosso fundo imobiliário. Agora vamos declarar os dividendos, os proventos recebidos desse fundo imobiliário. Então, como a gente sabe, os proventos, os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de tributação do imposto de renda. Então, a gente declara aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Clique em novo, a gente vai colocar o código 9, que é lucros e dividendos recebidos. O titular, né, que é você, que é o dono das cotas, então já fica inserido. O CNPJ da fonte pagadora, que é justamente o CNPJ lá do fundo que vai estar no informe de rendimentos. Lembrando que esse relatório dos dividendos às vezes vem como um relatório auxiliar, que às vezes não é enviado, mas que você consegue ter acesso e baixar lá na corretora. Então, CNPJ aí, bem fictício. O nome da fonte pagadora é o nome da gestora, da controladora e do fundo imobiliário. Não é do fundo imobiliário em si, mas de quem controla. Aí você vai ter que dar uma pesquisadinha aí para encontrar essa informação, que por vezes eles enviam também, o fundo imobiliário envia quem é a gestora do próprio fundo imobiliário. Então imagina que seja Arriscado Controladoria, só como exemplo. E aí você vai somar todos os valores que você recebeu ao longo do ano, dos dividendos dessa cota do fundo imobiliário, e aí vai inserir o valor aqui. Então vamos dizer que você recebeu R$100 em proventos, em dividendos ao longo do ano, somando todos os meses, desse determinado fundo imobiliário. Foi aquele que você declarou e que está com o mesmo CNPJ aqui, para saber que está atrelado o fundo que você declarou lá em bens e direitos com os dividendos recebidos por esse mesmo fundo. Então vamos dizer que você recebeu R$100 aí. Digitou OK, pronto. Declarado aqui os dividendos e proventos recebidos do fundo imobiliário. Lembrando que a regra para declarar os fundos imobiliários é: comprou uma cota de fundo imobiliário, você deve declarar um imposto de renda desse fundo imobiliário.
Lembrando que se investiu R$1 em ação, tem R$1 em bolsa, você já tem que declarar o seu imposto de renda. Então vamos lá, vamos em bens e direitos e declarar uma ação que esteve ali sob nossa posse no fechamento do ano passado, em 31/12 de 2021. Então a gente vem em novo, o grupo vai ser participações societárias, porque quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa a qual você comprou a ação. Código 1, ações, inclusive as listadas em bolsa. O CNPJ é da própria empresa que você investe, vai estar discriminado também no informe de rendimentos. Então, imagine que essas ações que a gente está declarando seja da Ambev. Aí a gente pega o CNPJ dela, coloca aqui. Então, a discriminação vai ser bem semelhante ao que já fizemos ali em fundos imobiliários. Ou seja, descreve a quantidade de cotas que você teve, aqui no caso ações, né? Então, vamos dizer que a gente tinha 200 ações de Ambev, escreve o nome da empresa, SA, ou se tiver alguma outra nomenclatura limitada, o código de negociação, ou seja, o seu ticker, então escreve código de negociação ABEV3 e o seu custo total, ou seja, o custo que você desembolsou para comprar todas essas ações até o momento. Então, vamos dizer que a gente comprou pagando aí um valor de R$2.000. Então, a gente escreve 2.000 e pronto. Também ressaltando que, apesar de você ter talvez outras ações de outras empresas, apesar de participar do mesmo grupo, do mesmo código, mas o CNPJ é diferente. Então, declare ação por ação, caso você tenha mais de uma ação. E a situação em 31/12 de 2021, você vai colocar justamente o valor que você tinha, o valor de aquisição dessas ações. Então, 2.000, deu ok, pronto, declarado aqui o nosso investimento em ação. Mas outros dois detalhes importantes, que são os proventos pagos por essa ação, onde os dividendos que são pagos, eles são isentos e não tributáveis, e o JCP, o juros sobre capital próprio, eles são sujeitos à tributação, então a gente tem que declarar aqui. Então, da mesma forma dos fundos imobiliários, aquele relatório de rendimentos, de proventos recebidos dos fundos imobiliários também vai estar ali discriminado, caso você tenha as ações na mesma corretora, vai estar discriminado nesse relatório também os dividendos que você recebeu e também os juros sobre capital próprio que você recebeu. Então, vamos declarar aqui como se a gente tivesse recebido dividendos. Então, dividendos isentos de tributação. A gente vai aqui, ó, lucros e dividendos recebidos. CNPJ, também o CNPJ da empresa que a gente declarou lá em bens e direitos. Então, imagina que seja o mesmo CNPJ. O nome da fonte pagadora, o nome da empresa, Ambev SA, por exemplo. E o valor que a gente recebeu de dividendos. Imagine que ela pagou R$50 de dividendos no ano passado aí para a gente. Então está aqui declarado os dividendos recebidos ao longo do ano de 2021 nas ações da Ambev. Agora imagine-se que pagaram-se juros sobre capital próprio nas ações da Ambev, então a gente vai ter que declarar aqui, porque apesar de ser proventos, mas ele é tributado de uma forma diferente. Então a gente clica em novo, tipo de rendimento, a gente já vem aqui no código juros sobre capital próprio e a mesma forma, o CNPJ, no caso da empresa, que é a Ambev, por exemplo, que a gente está utilizando de exemplo, o nome da fonte pagadora, Ambev, e aí o valor que a gente recebeu de juros sobre capital próprio ao longo do ano de 2021, de janeiro a dezembro, ou seja, foi o valor de, por exemplo, R$10, foi bem pouquinho. Deu ok, pronto, está aqui declarado os juros sobre capital próprio recebido nas ações da Ambev. Lembrando que se você investir mais de R$1.000 em criptoativos, você deve declarar um imposto de renda. E as exchanges não são obrigadas a te enviar o informe de rendimentos, aquele relatório que a gente acabou citando bastante de exemplo aqui, que vem com todos os dados compilados. Ou seja, aqui nos criptoativos, nas criptomoedas, o que seja, você vai ter que ter um controle ainda maior sobre essas movimentações que você tem realizado, para na hora de declarar não ter nenhum problema, não ter nenhuma divergência entre as informações. Então, dito isto, vamos lá em bens e direitos. Estando aqui em bens e direitos, vamos clicar em novo. O grupo, a gente vai selecionar criptoativos. O código vai ser referente ao criptoativo que você vai estar declarando. Ó, se for Bitcoin, você seleciona o código 1. Se for outras criptomoedas conhecidas como altcoins, por exemplo, Ether, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin. E tem também outro código aqui, criptoativos conhecidos como stablecoins, por exemplo, Tether, USD Coin, Brasília Digital Token. Ou seja, para cada tipo de criptoativo tem aqui o seu exemplo
se nenhum deles se enquadrar ao seu criptoativo que está sendo declarado, outros criptoativos. Então vamos dizer que a gente está declarando aí a criptomoeda Bitcoin, mais popular. Enfim, na discriminação, a gente vai ter que fazer da seguinte forma, conforme a orientação da própria Receita Federal. Vão ser basicamente 3 informações: a quantidade e o tipo do ativo e onde está custodiado esse criptoativo. Então, vamos dizer aqui que a gente tem 0,01 Bitcoin, se quiser escrever também BTC para ficar mais claro, custodiado na Binance, por exemplo, sob o CNPJ, e aí a gente vai escrever o CNPJ da Binance. Como a Binance é uma exchange criada lá fora, no exterior, na China, mas ela tem um representante aqui no Brasil, você vai colocar o CNPJ dela que faz essa representação aqui no Brasil. Caso você utilize outra exchange, coloque o CNPJ da exchange. Então vamos colocar um CNPJ aqui fictício. E aqui eu vou colocar a situação em 31/12/2021, ou seja, com o valor que eu comprei esse 0,01 Bitcoin na situação em 31/12/2021. Não é o quanto valorizou, nem o quanto desvalorizou esse ativo, é o quanto você despendeu de dinheiro para comprar esse ativo. Então vamos dizer que essa quantidade de Bitcoin eu despendi aí 10 mil reais, por exemplo. Então clique em OK e está declarado aí o seu Bitcoin, a sua criptomoeda. Agora vamos só voltar aqui, porque eu gostaria de citar um outro exemplo. Você pode também, em relação à parte da custódia, colocar a carteira física ao qual você está custodiando, está guardando aí o seu Bitcoin. Então imagine que você tem aquela carteira física, né, a Ledger Nano, Ledger X ou até mesmo a Trezor. Se estiver guardado em uma dessas carteiras, você coloca aqui também, ou seja, custodiado na carteira Ledger Nano, por exemplo. E aqui no final você coloca a situação em 31/12/2021 do valor que você foi comprando, foi adquirindo essa criptomoeda, sempre valor de aquisição. Coloca aqui, dá o OK. Então, depois de declarado todos os investimentos aqui, a gente vai entregar a declaração. A parte final é essa: depois que você fez todo esse compilado de informações, fez a declaração, tudo certinho, você vem aqui em entregar a declaração. Lembrando que se tiver alguma informação inconsistente do que você preencheu, vai aparecer o erro e vai mostrar certinho onde vai estar a incoerência ali no preenchimento. Você vai lá, corrige e faz a entrega da sua declaração. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante e me deixe aí nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, se tem alguma outra informação que eu possa te ajudar, estarei respondendo aqui com o maior prazer, com a maior atenção possível. E deixe o seu like se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo fez sentido para você, se foi relevante, principalmente aí para quebrar esse mito do imposto de renda, te fazer investir de forma segura, de forma tranquila, estando em dia aí com a Receita Federal, com a parte legal dos seus investimentos. E não deixe de me seguir nas redes sociais, é só colocar Nicolas Riscado em todas as redes sociais que você vai me encontrar, mas estará aqui na descrição todas as minhas redes sociais, assim também como o link para você baixar o programa da Receita Federal, o programa do Imposto de Renda 2022, para você estar fazendo a declaração do seu imposto de renda dos seus investimentos. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.